Nossos ancestrais inventaram a forma de comunicação mais sofisticada da face da Terra. A linguagem define o que é ser humano. A linguagem evoluiu excepcionalmente rápido nos humanos. E a linguagem humana é provavelmente a inovação que nos permitiu espalhar pelo mundo rapidamente e dominar o planeta ecologicamente. Mas de onde veio a linguagem humana? Como pulamos dos ruídos aparentemente simples feitos pelos outros animais para as palavras precisas que formam o método de comunicação mais complexo do planeta? A partir de fósseis, paleontólogos descobriram que nossos ancestrais vieram do macaco há cerca de 5 milhões de anos. Mas a data precisa de quando desenvolvemos a capacidade linguística ainda é um mistério da história da evolução. É importante lembrar que, a exemplo de outras coisas na natureza, a linguagem humana evoluiu e não apenas surgiu. Ela foi selecionada ao longo da evolução, bem como as partes do nosso cérebro envolvidas no processo de linguagem. A busca pelas raízes da linguagem humana levou o neurocientista Jared Tagliatella a adotar uma abordagem radical. Para ele, o cérebro do nosso parente mais próximo pode conter a pista para a evolução da linguagem humana. Por meio de evidências genéticas, sabemos que os chimpanzés e os humanos tiveram o mesmo ancestral há 5 milhões de anos. Mas não sabemos se realmente temos o mesmo passado no que se refere à comunicação. Os chimpanzés usam sons que chamamos de vocalização. Eles também usam gestos. Eles batem as mãos e esticam bem o braço, e tocam outros da espécie. Fazem expressões faciais diferentes para mostrar que querem fazer algo ou em resposta à ação do outro indivíduo. De certa forma, a comunicação dos chimpanzés é muito parecida com a linguagem humana, porque envolve o uso de sinais tais como expressão facial, postura corporal e som. Jared observou que quando querem comer, os chimpanzés usam sinais específicos. Uma forma aparentemente rústica de linguagem. Ele descobriu que uma região cerebral chamada área de Broca é ativada quando os humanos falam e usam sinais de linguagem. Será que os chimpanzés utilizam essa mesma região para se comunicar? Em caso positivo, seria uma pista dos passos evolutivos que resultaram na linguagem? Estariam as origens de nossas maiores aquisições evolucionárias escondidas no cérebro do chimpanzé? Jared realizou um estudo sem precedentes. O pesquisador capturou imagens tridimensionais cerebrais, enquanto os chimpanzés gesticulavam e pediam comida oralmente, a fim de verificar se eles possuíam uma versão própria da área de Broca. Ao comparar imagens do cérebro humano e dos chimpanzés durante a comunicação, Jared encontrou incríveis semelhanças. Os chimpanzés usam uma parte do cérebro aparentemente na mesma posição que está a área de Broca. Pensava-se que as áreas envolvidas na produção da fala e da linguagem surgiram apenas nos humanos e provavelmente não existiam antes de nos separarmos dos chimpanzés. Isso indica que talvez a região fosse usada na comunicação antes mesmo do surgimento da linguagem humana. O que muda nossa concepção de que a linguagem evoluiu e como pode ter evoluído. Mas se humanos e símios contavam com a mesma área cerebral de linguagem, por que somos a única espécie a desenvolvê-la por completo? Na verdade, ainda não sabemos por que os humanos seguiram essa trajetória sem precedentes. E por que a seleção natural escolhe somente os cérebros maiores, 3 vezes maiores do que o dos chimpanzés? Ao longo do curso da evolução, fomos escolhidos devido à intrincada comunicação e à crescente complexidade cerebral. Mas por que isso realmente aconteceu? Ninguém ainda tem certeza. Quais teriam sido os motivos que levaram nossos ancestrais a desenvolver a linguagem? Seria uma adaptação para viver em grupos numerosos ou a necessidade de união contra um mundo hostil? Por enquanto, cientistas apenas especulam. Estamos perto de entender por que somos capazes de expressar ideias complexas, transcrever aquilo que pensamos, ou argumentar com nossos semelhantes,